Quero falar agora com um dos gaúchos mais importantes deste país, um cara que eu admiro demais. Como diz Ronald Gimenez, o melhor árbitro da história do futebol brasileiro. Olá, Carlos Eugênio Simon. Feliz ano novo para você, Simon. Bom dia, Milton Neves. Sabe que a recíproca é verdadeira. Bom em 2020. Continue com o mesmo sucesso aí, tanto no Brasil como em Nova York, hein? Esse é o nosso Simon. Você tá numa fase também, virou um grande comentarista, que você já era comentarista, mas eu te treinei bem no terceiro tempo, hein? É verdade, tudo começou lá. Ainda outro dia eu estava vendo também uma matéria sobre aqueles coolers. Lembra que tu dava de cooler? Uma vez eu ganhei, tu me deu 2, eu levei um pro Raimundo Fagner no Ceará. Ele botou na casa dele lá em Pederibe e eu levei no final de ano que eu fui passar lá. Aí eu presenteei ele com um cooler. Tá lá, o dia me mandou uma foto lá. Cheio de cervejinha. O teu colega de apito, né, o PC, que hoje é comentarista também, ele tem e o irmão dele continua apitando, e tem um irmão deles que lá em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, a terra deles, uma vez eu entrevistei até a mãe deles, entendeu? Um dia das mães, porque mãe de árbitro sofre, né? A tua que o diga também. Aí, ele tem um bar, um dos irmãos lá do PC e do Flávio, ele tem um bar. Então ele tem o cooler da Brahma lá até hoje. Então, eu nem sei quanto custa uma lata de cerveja. Então, digamos, quanto custa você que bebe muito, Ricardo? Quanto é que custa quanto é que custa uma latinha? Não faço. Você sabe, Tesonildo, quanto é? Então, uma garrafa de 600 no bar você vai pagar R$12, vai? Não, a lata. Lata? No mercado uns R$2, sei lá. Então, mas aí ele cobrava, viu, Simon? 5 lá, porque ela tava no cooler. No cooler do irmão. Que ficava mais caro. O irmão do Flávio. Mas o PC tá igual você, hein? E vocês estão muito bem, sem dúvida, na análise do apito. O PC é uma família de grandes árbitros, tanto Paulo César Oliveira como Luiz Flávio Oliveira, que continua como árbitro da FIFA, são pessoas extraordinárias, não é? Bom caráter, bons árbitros de futebol, e o PC como comentarista, muito inteligente e está fazendo boas análises. Agora, nunca vou esquecer. Isso eu tenho que te perguntar de cara. É bem mais fácil, ainda mais com o VAR agora, né? É bem mais fácil opinar do que apitar, né, o Simon? Mas está muito mais fácil apitar com o VAR. Se tivesse o VAR na minha época, provavelmente eu cometi alguns erros na minha carreira, evidentemente, não teria cometido, né? Hoje o árbitro entra muito mais tranquilo. Tu sabe que dentro do campo é um jogo, né? Como diz o professor, o mestre Rui Carlos Osterman, existe o jogo do campo e o jogo da televisão. O jogo do campo é aquela fração de segundos em que o árbitro viu o lance, fotografou e apitou. Se tu se desviar a atenção, for chamar a atenção de um atleta e acontecer um pênalti, ou acontecer uma bola que entrou no gol e tu não viu, devido à falibilidade humana, porque muitas coisas o olho não consegue captar. E aí, o árbitro hoje tem o recurso do VAR. Opa, eu não vou mais cometer um equívoco qual eu cometi. Então é muito mais fácil apitar hoje, muito mais fácil. Eu acho que os árbitros caíram tecnicamente dentro do campo. Tem um estudo da CBF que o VAR acertou 99,8% e tal. Isso quer dizer que os árbitros dentro de campo estão mal, né? Porque esse índice tem que baixar para eles acertarem mais dentro do campo. Então a arbitragem está passando por uma fase difícil. Eu acho que não foi boa o ano passado. Eu até dei média 6, não é? Numa análise geral. No finalzinho melhorou um pouco. Por causa até mesmo qual a interferência do VAR, qual a linha. Eu tive em 2018 na Copa da Rússia, eu perguntei para o Colina, que comanda a arbitragem mundial, e o Márcio Bussaca, um italiano, outro suíço, qual a linha de intervenção do VAR. Isso para mim é que tem que ser definido. Porque se tu for apitar pela televisão, tu vai ter que botar em câmera lenta, eu até cunhei uma frase lá, câmera lenta até beijo de vó é agressão. Então é outro jogo completamente diferente. Então para mim é fundamental essa questão da linha de intervenção. Eu acho que tem que ser, entrou a 1,5 metro, é gol, chama, é um pênalti, e até o pipoqueiro fora do estádio viu que era pênalti, e o árbitro não deu, chama o árbitro. Agora, se for interpretar, e esse braço, a velocidade do braço, a velocidade do corpo, não sei o quê, aí vai ser tudo que é pênalti, tudo que é cartão vermelho.
Então tem que ter bem claro isso. Nós, respondendo a tua pergunta, então, é mais fácil apitar hoje, né? Na minha época não tinha esse VAR, e os árbitros têm que saber como trabalhar com essa ferramenta. Como é que é a história do beijo? Eu falei num jogo, numa transmissão lá do Fox Sports, até o Paulo Roberto Falcão, nosso grande volante, né? Outro dia foi aí, recebeu um prêmio na Calçada da Fama de Mônaco, merece, porque jogou muita bola, né? Ele gostou muito, né? O cara encostou no outro, até pênalti, não pênalti, eu disse até beijo de vó é agressão. E na câmera lenta é isso mesmo, né, meus netos? Sem dúvida. Agora, digamos, lembrando aquele filme espetacular, De Volta para o Futuro, toda vez que eu pego, nem que seja pedaço na televisão, eu fico até acabar. Eu gosto demais porque eu sou um saudosista. Eu queria voltar também, voltar na minha vida lá com 8, 9, 10 anos, porque eu tinha minha mãe, meu pai, minha avó, entendeu? Minha tia Antônia, todo mundo lá, e esse filme é maravilhoso. Então vamos fazer um filme do Carlos Eugênio Simon, De Volta para o Futuro. Se houvesse VAR ao longo de toda a sua carreira, cite 3 erros que você não teria cometido. O pênalti do Tchô, do Atlético Mineiro, esse foi o maior erro da minha carreira contra o Botafogo, no Maracanã, com certeza, era no 47 do segundo tempo já. E diga-se de passagem que ninguém quer saber o que foi aquele lance. Eu vinha apitando muito bem, tinha botado o jogador número 8 do Botafogo, o Guerreiro, para a rua, o Botafogo estava com 10 homens em campo, mas no final acabei errando, enfim. Então esse lance certamente não teria cometido, o VAR teria chamado, lance de pênalti, e aí eu iria lá e marcaria a penalidade máxima. Teve outro lance num Grenal, mas o VAR não poderia entrar nesse tipo de jogada. Foi um recuo de bola do Bolívar em que o Temer pegou a bola com a mão, na linha da grande área. Seria tiro livre indireto. Eu sempre, quando ando minhas andanças aqui pelo interior do estado, colonização alemã, tem muitos gremistas, eles me falam desse lance. Eu até adoro discutir Grenal, porque eu apitei 19, aí o cara vai se levar num recuo de bola, que é tiro livre indireto a 16,50 metros. Eu digo, para mim é uma maravilha, que Grenal tudo é polêmico. Então, quando puxa isso aí, mas era um erro que o VAR não poderia chamar porque não faz parte do protocolo, não é? São só 4, identificação de jogadores, cartão vermelho, pênalti e gols. Então, nesse caso, não. Aí, qual era o outro lance que eu poderia... não é? Seria o Obina? Pergunta aqui Ronald Jimenez, que acha que você é o melhor árbitro da história do futebol do mundo. Você e o Careca Colina, lá da Itália. Eu já me manifestei, o Bino inclusive teve no programa Jogo Sagrado, comandado pelo competente Benjamin Bach, e nós conversamos muito lá sobre esse determinado lance, depois surtiu aí comentários de novo sobre esse lance e tal. Na época foi um lance complicado, né? Foi uma bola lançada na área em que o goleiro e o Bino disputaram corpo a corpo, não é? Na minha interpretação da época, depois olhando várias vezes na televisão, aí tem um braço, não tem um braço, é aquela questão em que o VAR, sem dúvida nenhuma, poderia chamar, como é um caso de gol, né, e que seria analisado detalhadamente na televisão. Mas era um lance que uns acham que foram, outros acham que não foi, e eu olhei várias vezes na televisão, aquele dia com o Obina mesmo, lá no Fox Sports, analisamos o lance, conversamos bastante, não é? O Obina, apito ele desde o tempo do Vitória, começou lá no Vitória, na Bahia, depois veio pro Flamengo, enfim, né, um bom centroavante. E aí conversamos, mas aquele lance poderia também a intervenção do VAR. E agora tu puxando o outro pela memória, o gol do Brasiliense e o Corinthians, né, na final da Copa do Brasil, em que o Gil foi um lance de contra-ataque, era escanteio pro Brasiliense, deu o escanteio, quando eu tentei buscar, eu sempre tive um condicionamento físico muito bom, mas a velocidade foi imensa, então eu fiquei estava no meio do campo, o Gil, na minha interpretação na época, o zagueiro do Brasiliense já estava de meia arriada, ele tropeçou na própria panturrilha dele. Por isso que eu deixei o jogo seguir. Olhando o lance, dá para ver que o Gil toca, não tem intenção, mas não precisa ter intenção muitas vezes para ser falta, acidental também é, ele toca, ele tropeça no jogador, o jogador cai e ele faz o gol. Esse lance também o VAR poderia ajudar. Mas eu quero falar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes quem é Carlos Eugênio Simon. Mas tu viu que só para um parente é difícil, né? Eu pitei 1.198 jogos, mandou puxar uns 3 lances por aí, é complicado, velho. Não, mas eu quero dar um detalhe fora do ar. A gente fez muitos programas de televisão com o Carlos Eugênio Simon. E esse lance do Tchô é um jogador que não marcou muito, era do Atlético Mineiro, foi jogar depois no Rio de Janeiro e realmente aconteceu o erro do Simon. E naquele dia a gente foi fazer um terceiro tempo.
e você estava absolutamente triste, arrebentado psicologicamente, porque um amigo teu do Rio Grande do Sul, nada de Grenal, mas um torcedor do Atlético Mineiro, um dos grandes amigos seus, te ligou e falou que realmente você errou, você já tinha visto na televisão, que como reconheceu agora, que você errou naquele Atlético Mineiro e Botafogo em relação ao Ochoa. E eu vi você um dos homens mais tristes do mundo, porque esse teu amigo, atleticano lá de Porto Alegre, com muita educação, falou que você prejudicou muito o Galo e ele não conseguia dormir e tal. Lembro disso perfeitamente, não sei se você se lembra. Me lembro perfeitamente, inclusive eu não falei para ninguém no Maracanã, a imprensa queria entrevista, eu vim para casa no outro dia, eu até já comentei contigo, minha esposa gravava todos os jogos, tempo de vida era fita cassete, eu não dormi, cheguei de manhã, fui para o meu escritório, coloquei a fita, fiz meu chimarrão, fui ver, e quando eu disse eu não podia ter errado um lance como esse, a primeira pessoa para eu ligar foi para ti. Que várias pessoas tinham te deixado o recado também, o Milton quer falar contigo, eu digo, não posso falar porque eu não tinha o que te dizer depois do jogo, porque eu teria que ver esse lance. Eu não dei porque eu não vi no campo, evidentemente, e por isso que eu não poderia comentar nada. Então eu vendo na televisão, peguei o telefone do lado e liguei para ti, foi a primeira pessoa que eu falei, e me desculpei publicamente com todo atleticano, inclusive você que é atleticano, por um erro que eu cometi. De fato, eu não dormi, não foi só aquela noite, perdi várias noites de sono, enfim, foi uma incomodação tremenda, né? Depois, torcedores do Galo, vai conversa, vem conversa, encontro vários, já estive no Independência comentando jogos pela Libertadores, e até comentava lá, o Atlético perdeu uma classificação para o São Paulo com um pênalti do Mike, o zagueiro São Paulino, em cima do Carlos. Estava 0-0 o jogo, estava eu comentando o jogo, o falecido e saudoso Mário Sérgio Pontes de Paiva e João Guilherme narrando. Um pênalti, tá? Não deram. O São Paulo ganhou por 1-0 dentro do Independência e classificou para a quarta de final, se não me falha a memória, da Libertadores. O Atlético nem se lembra, não sabe nem quem foi o nome do árbitro. Não é? E comigo ficou muito gravado, foi quarta de final da Copa do Brasil, depois o Botafogo perdeu para o Figueirense, que perdeu para o Fluminense, que foi campeão naquela edição. Então, muitas pessoas... Não é, até ficou em tom até de chacota, porque, Simon, nós ia ser campeão da Libertadores, campeão do mundo. Eu até disse, brincando também, que ninguém é campeão do mundo com Cho e Danilinho no ataque. Com todo respeito, né? Ali da América. Mas depois foram campeão merecidamente com o Ronaldinho Gaúcho, aí sim. Mas, enfim, aconteceu, mas são coisas da vida, né? Então, como é que chamava o teu amigo atleticano de Porto Alegre, que você gostava muito? Fabrício. Tá vendo? Meu grande amigo. Eu tenho memória mesmo. E uma vez chegamos juntos para um terceiro tempo e você estava triste demais. Eu não lembro que jogo que era. E você já antecipou aí a parte da resposta, porque você falou da tua esposa, que é a tua fiscal. Ela gravava tudo no videotape, aquele negócio todo. Então você chegou triste, mas muito triste, entendeu? Coincidentemente, nós dois chegamos juntos na TV. E, de repente, ela liga para você e fala, bem... Você não errou, você acertou, porque depois do jogo, lá do vestiário, sei lá, você já tinha falado com ela. E que um canal de televisão, não lembro qual, tinha voltado o lance 200 vezes, chegaram à conclusão que você não errou. Você ficou na maior alegria do mundo e fez o melhor terceiro tempo da tua vida depois de um erro que não foi erro, foi um acerto. Foi fácil. Só para registrar aqui, que são dois atleticanos, o Fabrício e o Cristiano, os dois mineiros que moram aqui no Rio Grande do Sul. Aí esse lance foi Flamengo e Cruzeiro, em que eu acertei, depois faleceu há pouco tempo até o cinegrafista da ESPN, como é que era o nome dele? O Vanucci, lamentavelmente, um infarto de 54 anos, jovem ainda, nos deixou. E ele que ia saindo do jogo, estava 3-2 para o Cruzeiro, se o Flamengo empatasse ele ia para a Libertadores da América, ele já estava saindo, quando ele viu atrás do gol, ele resolveu filmar. Eram 47 do segundo tempo, o Tardelli pisa na bola, o Fortunato, que é zagueiro do Cruzeiro, não toca nele e ele cai sozinho. Eu não dei nada e botei Tardelli uns 3-4 para a rua. E terminou o jogo e o Flamengo ficou fora da Libertadores. Aí deu uma confusão tremenda, né? E aí é que entra a questão da televisão também, do VAR. Que tinha os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro da época, não tinha essa imagem. Então essa imagem foi em outra câmera. Tu imagina você tem e essas imagens na cabine do VAR, tu não pega esse lance do pênalti, é complicado. Por isso que tem que ver bem quantas câmeras, quem cede as imagens para o VAR, né? Por exemplo, a Copa do Mundo é a própria FIFA que produz isso aí.
Então tem que ter muito cuidado. Mas foi um lance emblemático em que eu estava certo e que a televisão me salvou, né? Foi mais ou menos como o pênalti do Júnior Baiano, com aquela câmera sueca também, acabou salvando ele, que só aquela câmera que pegou e ele puxou o atacante pela camisa. Escuta aqui, falam muito da minha memória. Realmente a minha memória não é ruim, não. Mas a tua é impressionante. Você lembra de tudo, hein, cara? Não, igual a tua, tu é imbatível. Mas eu tento também, estudo, é muita vivência, né? Nós estamos aí 30 anos envolvidos no futebol, estudando futebol. Eu me formei em jornalismo, fiz curso de técnico de futebol, de gerente de futebol, estou sempre me especializando, não é? Agora também na FIFA aproveitei a oportunidade da amizade que eu tenho com o Bussac e com o Colina, nos reunimos lá, tudo sobre o VAR, pegando informações, não é? Os estudos da FIFA sobre o VAR. Então, eu te digo que eu sou um peixe dentro d'água nessa área aí de arbitragem. E me sinto bem, e gosto de estudar, estou sempre lendo, sempre me atualizando, que isso aí é importante. Hoje em dia tu tem que se atualizar, né, meu? A informação está aí, os jovens estão chegando, mas nós temos história e tem que sempre defender a nossa história aí com estudos. Não tem outra maneira que não estar estudando todo dia. Eu estou, graças a Deus, sempre com o velho livro embaixo do braço. E olha, lembrar dos erros de arbitragem é muito fácil, né? Porque são marcantes, do Armando Marques, principalmente, etc. e tal. Mas eu sempre falo. Agora, antes do VAR, eu sempre falei, a coisa mais difícil do futebol são 3. Apitar jogo, ser bandeirinha e narrar no rádio. Mais fácil é apresentar programa depois do jogo no rádio, na televisão. Eu faço isso desde 77, 78 e nunca errei um placar no jogo depois do jogo. Mas compensação antes, o saudoso Boechat que dizia, Pitoniza Neves, não acertava um. É verdade. Na rodada do Brasileiro só acertava um. Saudoso Boechat. Eu já gosto de você, ainda mais agora você falando do Boechat e da Band News FM, que foi uma coisa marcante na minha carreira. Meus papos com bom humor, de vez em quando, uns pau, eu e o Boechat. Agora deixa eu fazer. Agora eu quero fazer um elogio a você. Não é porque foi favorável ao Santos, não. Foi favorável à verdade do futebol. 2002, Santos e Corinthians, decisão. Entendeu? Aí vem o Robinho com as perninhas finas dele e tal, sassarica daqui, sassarica de lá, entra na área, o Rogério derruba e você com a tua canhota, você marcou aquele pênalti com a maior convicção que eu já vi um árbitro, entendeu? Porque, claro, não foi um lance tão difícil porque você estava muito bem colocado, mas a tua convicção foi impressionante. Você enfiou a canhota na bola ali, pênalti, ninguém do Corinthians reclamou. Esse lance vive sendo passado em tudo quanto é canal, no Gol Grande Momento da Band, a gente sempre mostra, no Band Esportes também. Eu vou dizer uma coisa pra você, aquela marcação tua foi emblemática. Esses jovens árbitros tinham que aprender a marcar um pênalti com convicção, como que você fez com a tua canhota naquele dia. Sem dúvida nenhuma foi um jogaço, né? Das finais que eu apitei entre Copa do Brasil e Brasileiro foram 11. Essa foi a principal final. 3-2, o Santos ganhou do Corinthians no Morumbi, né? Um jogo espetacular. Foi a última final do mata-mata em 2002. Depois, em 2003, começou os pontos corridos e aí esquece que dificilmente teremos uma final como essa, porque eu concordo contigo, eu sou a favor do mata-mata também. E aí, essa final foi muito emblemática. O Robinho magrinho, fininho, ele pegou aquela bola, deu 8 pedaladas para cima do Rogério. Eu estava muito concentrado, muito determinado naquele jogo e apontei para a marca da Cal. Para minha satisfação, outro dia, o ano passado, retrasado, 100 anos do Santos, me ligaram pedindo se eu cedia a imagem, obviamente que eu fiz isso com a maior satisfação, que esse lance passava no filme. E tem um cartaz, outro dia o Zinho, meu colega lá no Fox Sports, falou, foi gerente do Santos, disse que tem um cartaz lá na sala do presidente de reuniões em que mostra essa foto grande, foi ampliada e que eu apareço do lado da foto. E eu sacaneava muito os meus assistentes na época, bandeirinha, né? Tu tem razão, caiu na boca do povo, os caras, foi juiz de linha, árbitro auxiliar, agora... Pra mim é bandeirinha. Né? É bandeirinha, eu sempre digo, bandeirinha e juiz. Eu entrava com os bandeirinhas na Vila Belmiro e no telão sempre passava esse lance. Eu entrava com eles assim, eu digo, rapaz, deixar que eu vou olhar o gramado, vocês só olhem pra cima pra ver se eu apareço. Aí mostrava o lance. Simão, eu vou dizer uma coisa pra você. Em jogo decisivo, ainda mais envolvendo o Corinthians, eu encho muito o saco do Corinthians e do corintiano, mas agora falando sério.
ainda mais numa final de campeonato. O Santos não ganhava há 200 anos. O Santos ganhou o Brasileiro de 2002. O jeito que você marcou aquele pênalti, nesse tipo de jogo decisivo, envolvendo o Corinthians, normalmente como o Flamengo, ajudado pelo apito, involuntariamente, mas é verdade, ao longo da história, sem VAR. Mas ali, você marcou de um jeito aquele pênalti, porque todo pênalti marcado em decisão tem reclamação. O juiz é cercado, enche o saco do árbitro e tal, mas acaba prevalecendo. Mas ali ninguém reclamou com você. A torcida do Corinthians, muito maior, ficou quietinha. Você marcou o pênalti. Quem bateu mesmo foi o Robinho, né? Ou foi o Elano? Foi, o Robinho. Foi o Robinho. Entendeu? Ninguém reclamou. Você foi, diria Salomão Esper, peremptório no lance. Categórico. Foi um lance emblemático. E bonito, porque plástico. 8 pedaladas. E o Rogério foi recuando, bom lateral de futebol, o Rogério, foi recuando, e quando ele deu o bote, ele estava dentro da área já. E eu estava muito concentrado, eu vinha aprofundando a diagonal, né, buscando a jogada pelo lado esquerdo, que é a posição correta do árbitro, e aí aconteceu a penalidade. Mas foi um jogaço de bola, depois teve outros gols, e virou o Santos, e depois o Léo fez ao final do jogo, de perna direita, do semicírculo da grande área, deu uma patada, a bola entrou na gaveta. Estou com a bola aqui em casa até. E você lançou também, porque hoje a televisão, a Band fez outro dia também um trabalho mostrando, lá em Minas Gerais, por exemplo, até hoje lá no meu sul de Minas, a gente fala corne, não tem escanteio, não, é corne, entendeu? Bola prensada da defesa, 2-1 é falta e tal. E você lançou na televisão também, em programas que eu tive a honra de te receber, tá tão frio que tem Cusco rengueando. Eu falei, ô Simon, traduz isso aí, esse gauchês teu, pô. Agora traduza mais uma vez. O que é tá tão frio que tá rengueando Cusco? Tá frio de renguear Cusco. Isso a gente diz muito aqui no Rio Grande do Sul, eu tô aqui em Porto Alegre, e quando tá muito frio, o Cusco vem rengueando. Mas hoje é o contrário. Hoje eu vou dizer pra ti que tá mais quente que panela sem cabo. Porto Alegre está com 40 graus. Agora, eu de modesto não tenho nada, mas eu tenho um orgulho na carreira, entendeu? De ter participado de grandes terceiros tempos, lançando a opinião do árbitro e do bandeirinha também. Depois que a gente e você foi um dos ícones, entendeu? Depois que você e os teus colegas e os bandeirinhas começaram a aparecer no terceiro tempo, tanto na Barra Funda quanto no Morumbi, todos os canais arrumaram ex-árbitro para comentar futebol. Então, pelo menos, a gente não fui nenhum Luciano do Vale. Luciano do Vale que arrumou emprego para 300 ex-jogadores aí, entendeu? Até hoje. Ele morreu, mas continuam trabalhando devido ao rastro que ele deixou positivo. Agora, a arbitragem passou a ser vista de um jeito até o terceiro tempo e depois do terceiro tempo e com o senhor. É verdade. Tem o Jorge Paulo de Oliveira Gomes, o assistente, o José Carlos de Oliveira, todos passaram aí pelo teu programa e abriu as portas, não é porque era uma voz, era um espaço em que o árbitro tinha para se defender, explicar a sua versão, assumindo os seus erros. Eu acho importante o árbitro se manifestar também. O árbitro tem que dar entrevista sim, é uma informação que ele tem que passar ao telespectador. Evidente que eu te citei o caso, depois do jogo, eu não vi o lance, não, vi o lance, tecnicamente, para eu falar sobre um lance, eu vou ter que ver na televisão. Porque senão é a interpretação que eu tenho no campo. Eu não vou poder discutir contigo determinado lance em que você viu 40 vezes na televisão e eu só vi o lance do campo. Então acho que mas dá para falar de outras coisas. Eu dava entrevista, sempre atendia a imprensa, porque o árbitro faz parte do espetáculo. Se ele não é a coisa mais importante do futebol, o futebol sem o árbitro não é nada. Tem que ter um árbitro no campo ali para ter um jogo oficial. Então eu acho importante. E você abriu as portas, não é? Foi sensacional aquela época em que nós passávamos aí em terceiro tempo, uma audiência tremenda, né? Junto com a companhia do Mário 40, do Zebini, aquela turma toda aí, Moron, sempre nós saíamos para depois tomar aquele vinho, né? A lata de cerveja tu não sabe o preço, agora a garrafa tu entende bem, né? Sim, agora eu vou contar uma outra envolvendo bandeirinha para terminar aqui, porque até o Leão entrou para a história falando: esse bandeirinha queixudo, não sabe nada. O paranaense lá, de Cândido Roberto Brado. Isso. Então, olha a felicidade que eu tive na minha carreira. Aí teve uma Copa do Mundo, não lembro qual, ele foi indicado pela FIFA e foi participar da Copa do Mundo. 2010 comigo, ele é o Demir House. Isso. Aí ele me liga,
chorando, o queixudo, eu sempre brincava muito com ele nesses jantares e tal, lá na Bela Vista. Ele chorando, falou: eu acabei de receber a comunicação que eu vou pra Copa, não acredito, você que tá me levando pra Copa, nunca Bandeirinha teve prestígio, eu não era completamente desconhecido, eu tô indo pra Copa, não falei pra minha mulher, pros meus filhos. Marechal Rondon, né, cidade dele. Aí ele pegou chorando, cara. Eu nunca vou me esquecer disso, viu, Simão? Do queixudo, simpático e tal, que o Leão ficou bravo uma vez. Esse queixudo não sabe nada. Ele era um excelente bandeira, tanto é que foi pra Copa. Excelente. Ele e o Altemir Hausmann, dois grandes bandeiras, estiveram aí. Eu não entendo como essas pessoas não estão trabalhando hoje na arbitragem brasileira. Sabem muito, não é? Eles, o Corona, o Aristeu Tavares, o Jorge Paulo também, estão quase todos fora de comissões de arbitragem, com exceção do Corona, se não me falha a memória, está aí em São Paulo. Mas os outros estão fora quando tinha muito que ensinar para essa rapaziada nova. Roberto Braz e Altemir Hausmann. Nós só não fizemos a final daquela Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, porque a Inglaterra exigiu que fosse um árbitro, foi o Howard Webb, que apitou a Holanda e Espanha, porque não confirmaram o gol, o árbitro Jorge Larionda, uruguaio, em que a Alemanha ganhou de 4-1 da Inglaterra, teve um gol do Lampard de fora do semicírculo, deu uma cacetada, a bola pegou no travessão e quicou 1,5 m dentro do gol, não foi dado o gol. A Inglaterra saiu da Copa, mas exigiu que fosse o árbitro. E nós que estávamos cotados para a final, fiz 2 grandes jogos, eu o Altemir e o Braz, Inglaterra e Estados Unidos, e depois Alemanha e Gana. E ficamos lá para a final da competição, mas por questão política acabamos não optando na final, que foi uma pena, né? Que eu me preparei muito para aquela Copa, para todas as Copas, mas aquela já era o mais velho da turma dos árbitros que estava na Copa do Mundo, com 44 anos, a idade limite na época era até 45, e o Braz e o Altemir estavam voando também. Mas foi uma pena, mas enfim, são coisas do futebol. É impressionante realmente a tua memória. E você falou en passant de Rui Carlos Osterman. Esse para mim é um dos maiores jornalistas esportivos do mundo, um sujeito inteligente e competente. E você, cara, você passou para a história como um árbitro limpo. A maioria tem essa história, agora tem alguns que não. E o Armando Marques, tão polêmico também, ele que inventou bandeirinha fixo, Armando Nunes Castanheira da Rosa Marques. Eu lembro que, você falou do Bratz aí, do Hausmann, eu lembro que eu ouvia muito aqui a Rádio Bandeirantes com o Fiore Gilhote, ele tinha fixos Melquisedeque Zanoni e Germinal Alba. Aí o Germinal Alba ficou muito velhinho, aí ele pôs Wilson Antônio de Medeiros. O bandeirinha era fixo. O Armando Marques foi o primeiro árbitro a ter bandeirinha fixo, porque antigamente era rodízio, né? Você também trabalhava com bandeirinhas fixos, né? O Armando Marques, que foi um dos grandes árbitros da história, que cometeu equívocos, conforme você mesmo sabe, não é? E as pessoas se lembram muito dos equívocos dele, mas ele apitou mais de 1.800 jogos. E apitou numa época difícil, você sabe melhor do que eu. Mas foi um cara extremamente íntegro, correto, não é? E que foi um grande presidente da comissão de arbitragem, tinha independência para escalar, então, e mandava. Naquela época ele tinha uma tropa de árbitros que foram grandes árbitros, não é? Antônio Pereira, Oscar Godoy, Márcio Rezende, Cláudio Vinícius Cerdeira, enfim, tinha uma turma grande que apitavam naquela época, Dacildo Mourão, Sidraque Marinho, o Wilson Mendonça, enfim, né? Era a turma do Armando, que quando apertava o cara ele chamava. Então isso, eu vejo essa falta hoje no futebol brasileiro que nós não temos aí. Se eu for falar contigo, 2, 3 árbitros que apitam qualquer jogo. 3 a 5 árbitros, não é? Então, tá complicado. Mas, de fato, o Armando deixa muita saudade também, porque foi um cara extremamente correto e íntegro. E eu me pautei minha vida toda por princípios, não é? Da honestidade, do caráter, da personalidade, e isso aí é importante. Tanto é que eu ando, minhas andanças pelo mundo afora, Brasil afora aí, sempre de peito aberto, converso com o pessoal onde eu passo, não é? Então, achei importante. Sem cometer erro, a falibilidade faz parte do ser humano, mas a minha carreira eu encerrei aí, dia 5 de dezembro de 2010, no Newton Santos, 1-0, gol do Sheik, Fluminense e Guarani. Então, eu completei meu total de 1.198 jogos, encerrando a carreira. Naquela oportunidade, apitei 31 jogos de 38 da Série A do Brasileiro e encerrei em 3 finais de campeonato. Nessa do Brasileiro, no Santos, Copa do Brasil, que foi campeão em cima do Vitória, e na final da Recopa LDU e Estudiantes de La Plata, lá onde o LDU foi campeão. Não apitei a final que envolvia uma equipe brasileira, que foi o Goiás Independente,
e a final da Libertadores da América, que foi Internacional e Chivas. Então, encerrando a carreira assim com 3 finais, eu acho que estou muito feliz e orgulhoso, né, dessa minha carreira como árbitro de futebol. Carlos Eugênio Simon, o gaúcho, a memória viva e limpa do apito brasileiro. E você, en passant, também citou Mário 40. Mário 40, uma das melhores pessoas que eu conheci na vida, que está vivendo um momento especial agora no começo de 2020, porque dentro de 2 meses nascerão os netos trigêmeos dele. E eu estou muito feliz porque o Mário 40 é uma figura espetacular. Em 2 períodos trabalhei com ele aqui na Band, no Morumbi. Igual o Mário 40 não tem, entendeu? Ele é uma figura extraordinária, mas você sabe que ele é o maior fã de hospital, né? O sonho dele é comprar um apartamento no Sírio-Libanês ou no Einstein, porque eu nunca vi gostar de hospital igual esse homem, viu, Simon? É verdade. Não, eu poderia ter citado também a Elô Pinheiro também, que foi a grande companheira, hoje trabalha na Fox aí. Elô Campagnolo. Campagnolo, não é Pinheiro. É a outra garota de Ipanema. É, exatamente. Mas dá para confundir, né? É claro. Mas o 40 é verdade. Tu fala com ele, se ele não está no hospital, ele está na farmácia. Não, mas é impressionante. Ô Simon, só agora eu prometo que é a última. Você tem filhos os teus filhos fazem o quê? Tem algum optando? Eu tenho 4 filhos. Os 4 moram no Canadá. 3 em Montreal e 1 em Toronto. Eu estive agora, passei Natal e Ano Novo lá. E o mais novo, que é o Ramiro Castilho Simon, tem 21 anos de idade, joga na Universidade de Montreal. Está na seleção, ano passado foi campeão do Canadá e joga na seleção e cursa a universidade e está jogando. Os outros, a Carla é jornalista, o Thiago é advogado e o Caetano é engenheiro civil. Que bonito, hein? 4 filhos no Canadá, aquele país monumental, maravilhoso. Carlos... Eu estive lá agora no Natal e Ano Novo, estava menos 20. Eu saí de peito aberto, eu tomei um mate na praça sem camisa. Porque esse friozinho não pega o gaúcho aqui de jeito nenhum. Então, você falou em mate, né? Nós temos aqui o Chico Garcia. O Chico Garcia, da Band, ele tem 2 cruzadas burras, mas ele não arreda pé. Ele quer mudar, porque como é torcedor do Internacional, ele quer trocar Grenal por Naugrê. Porque o Internacional tem que vir na frente. Falei, amigo, não vai dar. É igual mudar Fla-Flu para Flu-Flá. Não dá. Mas ele não desiste. E a outra, ele quer acabar com o chimarrão, que é antigênico. Ele quer acabar com o chimarrão. Tem chance de gaúcho parar de beber chimarrão? De jeito maneira. O Chico é muito gente boa, bom jornalista, conhece sobre arbitragem, fez o curso na Federação Gaúcha, fui professor na oportunidade e ele se destacou bem, foi aí trabalhou na Band aqui com o Meneghetti, aqui no Rio Grande do Sul, e aí foi para São Paulo, já está há algum tempo aí. É jornalista, mas nasceu em Porto Alegre, né? Eu sou lá de Passo Fundo, nós não tem esse negócio de o mate tomar 2 vezes por dia. Mas o Chico não pode nem pensar nisso aí como gaúcho de boa cepa. O chimarrão faz parte, está incrustado na alma do gaúcho, não tem como ficar sem tomar um mate. Ô Simon, eu ao longo desses 51 anos de carreira, eu já fiz grandes entrevistas, ótimas entrevistas, já fiz umas ruins também, mas essa foi uma das melhores. Muito obrigado, você é brilhante. Valeu, Milton Neves, um abraço para você, para toda a sua família, muita saúde, paz, um ano de 2020 com mais sucesso ainda, e você também teve uma participação e continua tendo importante na minha carreira como árbitro, como jornalista, e também desempenha o jornalismo na sua plenitude. Um abraço para você, para toda a sua retaguarda, e que tenhamos aí um 2020 com uma bola redonda, e que o meu amigo Tite capriche esse ano na seleção brasileira aí, e resgate aquela credibilidade e aquele belo futebol que o Brasil sempre representou. Muito obrigado, Simon, muito obrigado mesmo. Vá com Deus, grande entrevista.